eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre.
tuas mãos, feche os teus olhos e receba da cura no teu corpo nesta noite. Receba o teu milagre nessa noite em nome de Jesus. Receba dele. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Diga isso pra ele, meu irmão. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa a tua morte, Senhor, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, eu vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Aleluia. Nessa hora Nós cremos na tua vitória, Senhor. Nós cremos, Deus, que nós temos vitória através da obra da cruz. Nós declaramos, Senhor, a derrota do mal. Nós colocamos os pedidos de oração diante de Ti, Deus. Nós oramos, Deus, Tu conhece cada necessidade aqui, Senhor. Opera a favor destas vidas, Deus. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Deus. Nós não sabemos, Deus, mas Tu sabe, Tu conhece a dor de cada pessoa, o
pranto de cada pessoa. Senhor, dá vitória, Deus, dá vitória, Deus. Nós colocamos diante de Ti e nós te amarramos, diabo. Tu estás derrotado, Satanás. Está derrotado toda força maligna, diabólica, que tem destruído as vidas. Senhor, toca as vidas nessa noite. Senhor, nós cremos no milagre, nós cremos no Teu poder. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Senhor, vem socorrer, Deus, vem restaurar, Deus. Senhor, toca com o Teu poder. É em Teu nome que nós oramos, Jesus. É no Teu nome, Jesus, no Teu nome grande e poderoso. Senhor, o nome que está acima de todos os nomes. Senhor, toca cada vida aqui essa noite. O Senhor sabe quem entrou aqui doente. O Senhor sabe quem entrou aqui aflito, cansado, abatido. Vem renovar, Deus. Vem renovar, Deus. Toca com o Teu poder, Senhor. Fortalece, Senhor, esta mulher. Fortalece esse homem. Oh, minha irmã, nós te abençoamos nessa noite. Cristo está aqui para te abençoar. Cristo está aqui para te levantar. Seja cheio de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti aquele que te dá a vitória, aquele que faz milagres. Jesus Cristo faz milagres. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia. Nosso Deus é Deus de milagre. Um Deus que responde cada pedido de oração aqui. Não deixe de colocar os pedidos de oração, querido. Quando o pastor coloca, Deus colocou isso no coração dele, é porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus que responde. Amém, queridos? Diga para quem está do teu lado, dá um abraço aí. O nosso Deus é Deus que responde. Deus abençoe. Você pode sentar por um instante. Muito obrigado. Glória a Deus. É bom estarmos juntos. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Segunda Coríntios capítulo 12. Sábado tem ceia, né? Reunião de Santa Ceia. Sábado, pastor? Oi? É, né? Vocês viram que está passando rápido? Já vamos entrar no mês de abril. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente deve aproveitar o tempo, remir o tempo. Aproveitar o tempo para viver para o Senhor, né? Não perca tempo, querido. Aproveite o teu tempo e viva para Deus. Amém? 2 Coríntios 12, no versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Pai querido e Pai de amor, nós nos humilhamos diante de Ti. E te pedimos, Deus, te revela a nós nessa noite através da Tua palavra. Cura, liberta, toca, fortalece, no nome de Jesus. Amém, queridos? Interessante esse texto. Eu vim orando, pedindo para Deus falar através da Sua palavra. O apóstolo Paulo, ele faz uma colocação aqui muito interessante. Mensageiro de Satanás. O que faz um mensageiro? O mensageiro, ele manda recado, ele entrega um telegrama, uma carta, né? Você escreve uma carta, você quer mandar para outra cidade, você vai no correio lá e, né? Mas Paulo, ele fala do mensageiro de Satanás. Quando você vai para a Bíblia, você vai perceber uma coisa. No livro de João, no capítulo 10, diz que o diabo, ele vem para 3 coisas: matar, roubar e destruir. E existem mensageiros de Satanás atuando até os dias de hoje que a gente vive. E é interessante que o mensageiro de Satanás, ele se aproveita de momentos difíceis que a gente passa. O mensageiro de Satanás, ele sabe muito bem
como aproveitar a oportunidade. Normalmente o diabo vem quando você está enfrentando um problema no casamento. Aonde este mensageiro age? Este mensageiro, ele age na mente. Paulo aqui, ele está dizendo que o mensageiro, o diabo, vem visitar ele. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele estava passando um momento difícil. Paulo estava enfrentando, alguns teólogos dizem que é um momento de enfermidade, não se sabe bem ao certo. Alguns falam que era um problema de visão, mas o que se sabe é que ele estava passando um momento de luta. E é interessante que Paulo, ele diz: olha, o diabo vem me visitar minha mente. O diabo, o mensageiro de Satanás, veio no momento que eu estava enfrentando. E o que o mensageiro do diabo faz, querido? O que o mensageiro de Satanás faz? Satanás, ele usa os seus mensageiros para tentar nos colocar para baixo, para roubar a nossa esperança, para roubar a nossa fé, para roubar a nossa alegria. O mensageiro de Satanás, querido, o propósito dele é impedir as pessoas de crerem em Deus. O propósito de Satanás é se aproveitar de um momento difícil que você está passando e deixar você de certa forma descrente. Era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma situação difícil. A Bíblia fala que é um espinho na carne, e diz que ele foi questionar, ele foi falar com Deus. Versículo 8 diz que 3 vezes ele pediu ao Senhor, mas no fundo o diabo estava questionando. No fundo, o mensageiro de Satanás estava colocando: tu não és Paulo, tu não és fundador de igreja, tu não és aquele que fez aquele jovem ressuscitar, tu não és aquele que já passou por perseguições e agora tu está nesse estado. O que está acontecendo contigo? Mensageiro de Satanás visitando a mente de Paulo, e Paulo indo até o Senhor e quase que questionando Deus: Deus, por que eu estou passando por isso, Deus? Paulo, me parece aqui, que quase que questionando Deus, porque ele estava se sentindo confrontado por Satanás. Satanás estava questionando Deus na vida dele. E assim é conosco. Quando passamos por momentos difíceis, o diabo vai questionar: bah, mas tu não é crente? Pô, mas tu vive na igreja e tu está passando por isso. Por que tu vai na igreja? Por que tu lê a Bíblia? Olha como eu estou e olha como tu está. Diga para quem está do teu lado: mensageiro de Satanás. O diabo, ele tem ele sabe como agir. O diabo sabe exatamente aonde atuar. Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado, vai comigo ali. O diabo manda os seus mensageiros. Versículo 13, ele diz: então o tentador, aqui claro era o próprio diabo, aproximando, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. O diabo, ele tenta colocar dúvida. Jesus estava num momento de fome, num momento de necessidade. O mensageiro de Satanás veio e disse assim: se tu és Filho de Deus, como que questionando, por exemplo: pô, tu és Filho de Deus, tu diz que vai na igreja, olha como é que está a tua casa, olha como é que está a tua vida, olha como é que estão as tuas finanças. O mensageiro de Satanás, ele atua de uma forma sutil, e por trás, às vezes, ele pode até atuar em pessoas, e você tem que discernir isso, e saber que não é a pessoa, é o que está por trás da pessoa. Paulo, ele chega a dizer que a nossa luta, ela não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue. Quantas vezes eu me vi vendo pessoas falando comigo, você vê o próprio diabo usando a vida daquela pessoa para te ofender e para te machucar. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Interessante. Quase todos aqui. O diabo, ele atua assim.
O próprio Jesus chega a repreender Pedro na face. Arreda-te, Satanás. Jesus estava repreendendo Pedro? Não, estava repreendendo o que estava agindo por trás. Algo dito sobre a vida de Pedro, um mensageiro de Satanás agindo por trás de aquilo. Você não pode chegar para o teu marido, e o marido te dá um negócio e diz: o diabo, não, você tem que ser nisso, você tem que ter sabedoria, você tem que ser espiritual. O filho do capeta mesmo. Não, calma. Tu vai arrumar uma confusão em casa. Diga para quem está do teu lado: é espiritual. É um mensageiro de Satanás. E é interessante que Paulo ele continua dizendo: este mensageiro de Satanás. E você vai ver que o diabo ele atua aqui colocando dúvida. Se tu és o filho de Deus, se tu está passando por isso, será que Deus está contigo? Será que Deus realmente está cuidando de ti? O mensageiro de Satanás vai colocar muitas vezes na mente das pessoas que não adianta ir na igreja, não adianta ir ler a Bíblia. É muito comum as pessoas dizerem o seguinte: o pastor pergunta para ela: e aí, querida, por que tu sumiu? Querido, por que tu sumiu? E aí a pessoa diz: ah, pastor, é tanta luta que eu não fui mais na igreja. É tanto desafio, pastor, que eu joguei tudo para o alto. O que faz essa pessoa desistir? O que faz essa pessoa parar na caminhada? O que faz essa pessoa desistir da fé muitas vezes? Quantas pessoas começam bem, buscando a Deus, vindo na igreja, lendo a palavra, lendo a Bíblia, e de repente na caminhada desistem. Um mensageiro de Satanás. E ele se aproveita de um momento difícil. E Paulo aqui, ele precisava aprender a viver na dependência de Deus, em momentos bons e momentos ruins, e entender que Deus é Deus em todo o tempo. Tem uma música tocando na rádio que eu gosto muito, que diz que Ele é Deus. Se doente estou, Ele é Deus. Se curado sou, Ele continua sendo Deus. Diga para quem está do teu lado: Deus é Deus. Então nós precisamos discernir o mundo espiritual e entender que o diabo manda os seus mensageiros. Outra forma que o diabo atua, Atos no capítulo 5. Olha que interessante. Atos capítulo 5. A queda de Ananias e Safira no princípio, no início da igreja. Versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu quem? Olha que interessante. Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Interessante, o diabo visitou o coração de Ananias, para que eles guardassem parte do dinheiro. Satanás, às vezes, mensageiro de Satanás, visita a mente das pessoas, e faz com que as pessoas cometam loucura, e deixem de confiar em Deus e viver na dependência de Deus. Quantos absurdos a gente vê as pessoas fazendo, lesando outras, porque um mensageiro de Satanás visitou a mente. O mensageiro de Satanás, às vezes, visita a mente de pessoas com complexo de inferioridade. Quantas vezes, uma vez eu ministrei uma moça, uma jovem senhora, 35 anos de idade para 37 ela tinha. E um mensageiro de Satanás visitou a mente dela e disse para ela que nem ela não ia conseguir mais um marido. Disse para ela que ela estava velha demais. E começou a colocar complexos dentro dela. Disse: pastor, eu sou feia, ninguém gosta de mim. Mensageiro de Satanás visitando a mente das pessoas, desencorajando, tirando a esperança. O diabo, ele atua desta forma. Você quer ver comigo Juízes? Vai lá no início da Bíblia.
Interessante, Satanás visitou o coração. Por isso que a gente deve manter o coração em Deus. O mensageiro de Satanás, ele vem e pode somar na tua natureza humana. Juízes do capítulo 6, no versículo 11, olha que interessante esse texto. O mensageiro de Satanás, ele quer roubar a nossa confiança em Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu quero dizer uma coisa para você: Satanás manda os seus mensageiros, mas Deus manda os dele. Diga para quem está do teu lado: Deus manda os mensageiros dele. Deus manda os seus mensageiros, querido. O momento aqui era difícil. Gideão estava malhando o trigo, desacreditado, desconfiado por causa da situação. Gideão estava tentando entender a situação que estava passando. Certamente um mensageiro de Satanás estava visitando a mente dele. Olha o que diz aqui. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Por que o anjo fala isso? Porque na verdade não havia valentia nenhuma. O povo de Israel estava acovardado, com medo, sem esperança. Eles haviam feito o que era mal perante o Senhor. Um mensageiro de Satanás começou a visitar a mente de Gideão, e o Senhor manda um mensageiro dele e diz: o Senhor é contigo. Diga para quem está do teu lado: Deus é contigo. Deus é conosco. E ele continua dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão. Olha que interessante. Se o Senhor, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram? Olha que interessante. O momento era difícil porque o povo tinha transgredido contra o Senhor. E é interessante que Satanás estava visitando a mente de Gideão. Gideão estava descrente. Gideão estava dizendo: como que Deus é comigo? Nada acontece. Como que Deus é comigo? Eu peço para Deus, Deus não responde, pastor. Eu venho no culto, vocês oram, vocês me impõem as mãos, mas nada acontece, pastor. Mãe, eu não vou mais. Amor, eu não vou mais. Eu não vejo nada acontecer na minha vida. Diga para quem está do teu lado: Deus está trabalhando, te acalma. Meu irmão, minha irmã, Deus está trabalhando a teu favor, te acalma. Te acalma, queridos. Gideão estava achando que Deus não existia mais. Gideão estava olhando o quadro difícil e dizendo: puxa, o mensageiro de Satanás estava enganando Gideão, estava deixando Gideão sem coragem. E é interessante que ele continua dizendo: se o Senhor é conosco, tipo dizendo: puxa, como que Deus é conosco? Como que Deus é comigo? Eu estou passando por tudo isso. Como pode? Olha o que ele continua dizendo: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi é não questionar Deus. Muito cuidado quando você começa a questionar Deus. Você pode ter certeza, o mensageiro de Satanás está visitando a tua mente. E pode ter certeza, você vai questionar Deus. Você já viu alguém questionar Deus com dinheiro ou não no bolso? Ei, glória a Deus, aleluia, pastor. É anjo subindo e descendo. Já viu alguém questionar Deus quando compra um carro novo? Ei, pastor, unge o meu carro, pastor, vamos embora, eu vou fazer um test drive. Ninguém questiona Deus quando está passando por uma situação tranquila.
Diga para quem está do teu lado: é nos momentos difíceis que o mensageiro de Satanás vem. É nos momentos difíceis que o diabo vai dizer: olha, desiste do teu casamento. É nos momentos difíceis que o diabo vai dizer: desiste do teu trabalho. Desiste de tudo. Eu fico imaginando o que leva uma pessoa a tirar a sua vida. Eu acompanhei uma vez um quadro muito triste de uma mulher que se suicidou, deixou duas crianças pequenas. O que faz uma mulher fazer isso? Senão um demônio que visita a sua mente e rouba a alegria de viver, rouba a esperança. O que faz uma pessoa tomar uma decisão absurda dessa? Quantas vezes a gente senta com alguém? Esse dia eu sentei com um pai de família, uma família linda, estruturada. O cara estava querendo abandonar tudo, e eu disse para ele: não faz isso. Tua família é linda, olha os teus filhos, olha a tua esposa. Um mensageiro de Satanás estava visitando a mente dele. E é interessante, queridos, que aqui Gideão, ele diz: o que é feito então com todas as maravilhas que os nossos pais contavam? Sabe o que o diabo vai mentir para você? Que Deus não opera mais milagres, que Deus não pode fazer mais o sobrenatural dele. Gideão estava questionando e dizendo: cadê os milagres? Cadê o que era feito? Seria como se nos dias de hoje a gente dissesse: puxa, cadê? Que tempo bom aquela campanha lá em 91, quando Isaías, quando Paulo cantava, os demônios saíam, nasciam, e a gente já não falasse mais sobre isso. É como se Deus não fizesse mais nada. Deus continua sendo Deus. Você vai ver que o povo na verdade estava descrente. O povo na verdade estava longe de Deus. Deus estava perto, o povo é que estava longe. Deus está sempre perto de você, querido. Só que você tem que sintonizar. Sabe um rádio? Você tem que sintonizar ali. Tem que sintonizar. E Gideão disse: cadê os milagres? Cadê o sobrenatural de Deus? Por que isso não acontece mais? E é interessante que o mensageiro de Deus foi encorajando Gideão. O mensageiro de Deus foi dizendo para Gideão. Gideão, ele fala aqui: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe como você entrou aqui hoje. E eu sou um mensageiro de Deus essa noite aqui. E eu quero dizer para você: Deus não te desamparou. Deus não desamparou você. Às vezes ninguém te entende. Às vezes ninguém te compreende. Mas Deus te compreende. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe qual é a tua necessidade. Deus sabe qual é o teu problema, qual é a tua angústia. Deus sabe qual é a tua aflição. Gideão disse: puxa, Deus nos desamparou. Eu estou aqui com medo, acovardado, eu perdi a esperança. Eu só ouço falar desse Deus, mas eu não vejo mais nada acontecer comigo. Eu não vejo mais nada acontecer na minha vida. Quem sabe você está assim hoje. Eu quero dizer para você que eu sou um mensageiro de Deus essa noite. Existe esperança para você. Existe milagre para você. Esse mesmo Deus continua fazendo milagres nos dias de hoje, sim. E é interessante isso aqui. Eu quero encerrar e eu quero orar com vocês. Olha o que ele vai dizer. O Senhor desamparou. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força
e livre Israel dos medianitas. Ah, queridos, que tremendo isso aqui. Isso aqui, o Senhor vem a Gideão e diz: Gideão, eu não desamparei vocês. Eu estou aqui. Eu te dou força. Eu te tiro o medo. Eu te tiro a insegurança. Eu vou te dar vitória. Paulo, ele fala algo tremendo para a gente encerrar. Paulo, ele coloca algo para o Senhor, depois de entender tudo isso. Volte comigo lá, 2 Coríntios. Pode subir o teclado aqui. No capítulo 12. Versículo 9, ele diz: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Paulo teve que aprender a viver na dependência de Deus, em momentos bons e momentos ruins. Paulo teve que discernir o mundo espiritual e saber que Satanás está por trás de tudo, para te derrubar, para te enfraquecer, para fazer você esmurecer. Satanás está por trás de tudo, querendo que você tome uma decisão precipitada. E Paulo chegou diante de Deus, e Deus, o Senhor Jesus diz: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus é a grande razão de nós não sermos consumidos. A salvação e uma vida com Cristo é tudo que nós precisamos. Paulo quase resbalou aqui, ele estava deixando o mensageiro de Satanás roubar a fé dele por causa da situação e por causa da circunstância. E o Senhor vem a Paulo e diz: olha, Paulo, eu mostro o meu poder quando tu está totalmente sem força. Sabe quando você não tem mais força? Quem aqui já passou por isso? Não tem mais força. O cansaço é tanto, a dor é tanto. Às vezes a pessoa não tem mais lágrimas para chorar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. É nessa hora que Deus mostra a força dele, o poder dele, e te levanta. Deus quer glorificar o nome dele nos momentos difíceis. Não deixe o diabo, o mensageiro de Satanás, visitar a tua mente. Não dê crédito para o diabo no desafio, dê crédito para Deus e diga: Deus, eu sei que tu não me abandonou. Deus, eu sei que tu estás comigo. Deus, eu sei que tu és Deus de milagre. Eu sei que tu és Deus de maravilha. Eu sei que os milagres não cessaram, Deus. Não deixe o diabo visitar a tua mente. O diabo manda os seus mensageiros, mas Deus manda os dele. Deus manda os dele.
O que dizer de Isaías? Quando o povo estava na Babilônia com medo, acovardado, Isaías, usado por Deus, o mensageiro de Deus, e vem e diz para todo o povo: o Senhor é convosco, o Senhor é contigo, não temas. O que dizer de Jeremias? Jeremias, ele disse: invoquem a Deus e Deus vai responder para vocês. O que dizer de Amós? Amós, um momento difícil, o povo de Israel desacreditado, porque estava distante de Deus. Amós vem e diz: busque a Deus e vivam. Existe vida para vocês ainda. Busque a Deus e vivam. Os mensageiros de Deus estão aí. Não deixe o mensageiro de Satanás visitar a tua mente. Eu quero declarar a derrota do diabo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu te dou graça e graça, Senhor, e graças a Deus, Senhor, e Jesus.